O problema é que você demorou muito para ter filhos. Esse foi um comentário que eu recebi no post, no vídeo em que eu compartilhei sobre a minha experiência de que eu senti, de eu ter me arrependido de ter tido os meus filhos no momento em que eu estava passando por muita privação, com muita exaustão, uma situação assim de realmente sentir que eu estava morrendo. E a pessoa comentou isso. E ela falou então que é porque eu tive filho muito velha. E aí uma outra pessoa respondeu nesse comentário, nada a ver. E eu queria trazer isso porque, assim, eu vi o primeiro comentário e disse, ok, tudo bem. Eu falei, é verdade, né? Eu tive filhos mais velhos, mas cada um tem o seu tempo. E quando veio esse comentário nada a ver, eu falei, é verdade. Dentro do contexto do vídeo que eu tinha gravado, nada a ver. E nós vamos debruçar sobre essa situação aqui um pouquinho. Tô na pausa, as crianças estão dormindo, então tô tomando meu sorvete e gravando para vocês em outro local, porque hoje eu tô muito cansada. Então, o que eu quero dizer para vocês? Sim, gente, eu realmente tive filhos muito velha, né? Não quer dizer que eu vou morrer amanhã, não. Mas se a gente parar e pensar que eu vá viver até os 80 anos, eu tive meus filhos, já estava na metade da minha vida. Já tinha passado metade da minha vida. Então, assim, se a gente levar em consideração a estimativa de vida, eu já tive. Eu hoje, né, eu tenho talvez mais vidas que eu já vivi, né, mais tempo de vivido do que o que eu tenho para viver. É lógico que isso a gente tem que levar em consideração, que é uma estimativa. Quando a gente vai viver, até quando, não sabemos, só Deus sabe. Então, assim, as pessoas que vivenciam isso, às vezes não gostam de falar, porque foi velha, teve filhos velhos. Não, gente, foi velha. Eu tive filha velha. É fato que eu tive filha, eu já estava velha. Não velha, vamos trocar a palavra? Eu já estava mais experiente, madura. Então, sim, eu já tinha mais tempo de vida. Aí entra o segundo comentário, nada a ver, que eu concordo, nada a ver relacionar a experiência de sentir que eu me arrependi de ter filhos por estar cansada demais, exausta, por estar me sentindo incapaz de cuidar daquelas crianças, que foi o que eu descrevi naquele vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem, quem não viu. Então isso nada a ver. Por quê? Essa experiência que eu tive, esse sentimento que eu vivi, ele independe da idade. Se você vivenciar uma maternidade muito sobrecarregada, de muito estresse, de privação de sono, como a minha que foi gemelar, então um dormia, o outro acordava, eu passei meses sem dormir. É lógico que isso pode acontecer com você também. Então independe se você é uma mãe nova, com pouca idade, ou uma mãe com mais idade. Então, assim, nada a ver quando a gente fala nesse sentido da experiência em si, de sentir que se arrependeu, que eu quero abrir o parênteses, eu me arrependi naquele momento, mas como eu disse no vídeo, eu me arrependi de me arrepender, porque sim, hoje eu amo ter os meus filhos comigo, porque hoje meus filhos já dormem a noite inteira, eu consigo melhor lidar com a situação, ainda é cansativo, exaustivo, por isso que eu tô gravando aqui hoje, porque eu tô exausta, cozinhei pra caramba, fiz comida, deixei tudo adiantado, cuidei das crianças, e agora coloquei elas pra dormir e tô aqui gravando pra vocês. Então, assim, é cansativo, mas eu consigo lidar melhor. Então, mas diferente daquele tempo, daquele momento em que eu senti aquele sentimento, é diferente a experiência. Então, assim, não está relacionado com a idade que eu tive os meus filhos. Esse sentimento, essa experiência, essa sensação que eu quero que ninguém passe por isso, né? Mas se caso acontecer, né, não está relacionado à idade. E se acontecer com você, tá tudo bem também. Entenda os seus limites, perceba o que está acontecendo, veja se existe alguma coisa que você pode tentar conciliar, amenizar, tirar sobre os seus ombros para te ajudar a caminhar nesse processo. Eu também fiz um outro vídeo falando sobre a questão de que quando a gente tem esse sentimento de se arrepender de ter filhos, não necessariamente é porque a gente quer voltar à vida de antes, mas é porque a gente reconhece uma sobrecarga, uma exaustão muito grande. Se você também não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Pausa pro sorvete. Ai, gente, eu vi aqueles filmes americanos comendo sorvete assim, na colher, dentro do pote, eu achava aquilo o máximo. Então, quando eu faço, eu sempre me sinto assim o máximo, né? Mas então, esse vídeo é pra dizer que, assim, o fato de eu realmente ter tido filhos mais velhos, o fato de eu ter
de eu dizer que eu acho que se você puder, se você sabe que você quer ter filhos, você não esperar aos 40 anos, é sim, porque eu realmente acredito nisso, que a melhor fase é antes. Mas eu também não acredito que, se você tiver os seus filhos aos 25, aos 30 anos, você não vai passar por essa situação. Infelizmente, não é a idade que determina isso. É o quanto a sua maternidade vai ser realmente difícil ou não para você. O quanto isso vai pesar ou não. O quanto isso vai demandar de você. O quanto você vai ter ou não rede de apoio. Então, esses pontos que são importantes a gente analisar quando eu penso na minha experiência. Os meus sentimentos vieram, eles permaneceram, eles afloraram, foi algo realmente que me consumia por dentro, foi porque realmente eu já não tinha vida dentro de mim. Não era pela minha idade. Eu sei, eu já falei isso acho que em outros vídeos também, que se eu pudesse eu teria os filhos mais cedo, porque eu sinto realmente esse desgaste de energia, essa falta de energia, na verdade, né? Essa falta de pique para acompanhar os meus filhos de 2 anos correndo para lá e para cá, que são gêmeos, que é muito difícil. Mas não foi isso, né? Não foi a idade que trouxe esse sentimento, essa experiência. Mas sim a sobrecarga, a exaustão que eu estava vivendo, sim o sentimento de incapacidade, aquilo que eu já falei, eu acho que eu já falei em algum vídeo, se eu não falei, falo de novo, que é trazer para a mesa as nossas dores, e era o meu sentimento de incapacidade que muitas vezes foi presente na minha vida e que nesse momento foi muito evidente, né, de me sentir incapaz de cuidar dessas 2 crianças, porque eu estava num limite que eu já não existia, não tinha mais ali um ser humano, era um zumbi. Então, não tem correlação com a idade. Então, sim, nada a ver atrelar esse sentimento, essa experiência com a questão da idade. Mas sim, você recomenda ter filhos mais cedo? Com certeza. Foi a melhor decisão da minha vida. Se eu pudesse, eu teria antes os meus filhos, porque eu acho que isso favorece muitas coisas na nossa vida enquanto seres humanos. Serve muito para a gente aprender a se conhecer a si mesmo, olhar para a nossa realidade, evoluir, crescer. Então, eu acredito sim que ter filhos, ele vai te pedir para você parar um pouco algumas coisas, mas ao mesmo tempo vai te ensinar, te aperfeiçoar de uma tal maneira que vai fazer com que você seja algo assim incrível naquilo que você for fazer, na sua carreira, na sua vida independente. E aí me diz, você vivenciou esse sentimento? Você conhece alguém? Qual era a idade? O que aconteceu? Você acha que tem ligação com a idade? Não tem? Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa em qualquer idade.